Irmã do coração, né? E uma mulher de Deus, pequena no tamanho, mas grande. Posso falar que é uma grande mulher de Deus. Né? Hoje eu creio que Deus tem algo muito especial para nossas vidas através dessa grande mulher de Deus. Você crê nisso? Amém? Amém. Glória a Deus. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos e cantar comigo. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei. Senhor, que tu quer tocar hoje na veste do Senhor. Fala para o Senhor que você quer dele hoje. Você não sairá deste lugar da mesma forma que você entrou, porque o Senhor tem algo especial para ti. Feche os seus olhos e fala com o Senhor. Senhor, nós queremos neste momento abençoar a vida da tua serva. E te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que não seja ela falar, mas que seja o teu Espírito Santo a falar conosco. Senhor, faça dela um instrumento vivo nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo espírito contrário que tentar impedir que ouçamos a tua voz. Este lugar é um lugar santo. A liberdade para o teu Espírito agir. Senhor, sabemos que tu já deu ordem aos anjos a respeito de cada um de nós. Trabalha, Senhor, nos corações. Quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra os grilhões, quebra as amarras, em nome de Jesus. Manifesta o teu poder neste lugar. É a oração que fazemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Você toma Deus. Aleluia, glória a Deus. Esse é um povo que vai adorar no céu. Esse é o povo radical do Senhor Jesus. E nós estamos aqui nessa noite para continuar adorando ao Senhor, para ouvir dele, para manifestar a nossa gratidão por tudo que ele tem feito por nós. O nosso Deus é bom o tempo todo. Ele cuida de nós em todo o tempo. A sua graça nos alcança em todo o tempo. E nós não somos merecedores. Nós estamos aqui hoje porque nós somos comprados pelo alto preço, preço de sangue. E Jesus, ele veio para nos comprar, para nos restaurar, para nos perdoar, para nos renovar, para nos dar vida nova e vida em abundância. E tudo parte da sua decisão. A sua decisão muda o seu destino. Você está aqui hoje porque você decidiu estar aqui hoje, amém? Amém. Glória a Deus. Mês da família, último domingo do mês de maio. E nós queremos falar com os amados sobre o poder restaurador do perdão na família. E quando eu digo família na tua casa e depois família, igreja. Vamos falar um pouco sobre a vida de José. Quem nunca ouviu falar em José do Egito? Alguém que fez toda a diferença na restauração da sua família. Filho predileto de Jacó e Raquel, tinha 11 irmãos. A sua história começa no livro de Gênesis, do capítulo 37 a 50. É uma história de rejeição, uma história de escravidão e de ascensão. Onde tudo isso, tudo que ele viveu, transforma-se em uma poderosa demonstração de amor, perdão
restauração familiar. Existem histórias muito conhecidas, né? Quem nunca ouviu falar de Davi, Daniel, Raabe e tantos outros personagens bíblicos que fizeram a diferença na história, tanto positivamente como negativamente. Mas geralmente as pessoas costumam focar nos problemas que José passou. José foi vendido. Mas José se tornou governador do Egito. Mas as pessoas não focam no principal, que é o resultado de todo esse processo que ele passou, o perdão que ele ofereceu e as suas consequências, as consequências desse perdão. Aos 17 anos, José foi vendido por seus irmãos a uma caravana de ismaelitas. E ele foi vendido por 20 ciclos de prata. E foi para onde? No Egito, na casa de Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. E logo tem a confiança de Potifar. Mas ele foi preso injustamente, porque ele foi acusado pela mulher de Potifar de tê-la assediado. Então ele é preso. Na prisão ele revela alguns sonhos. E Faraó, ele tem um sonho, e as pessoas que estavam na prisão, que agora estavam fora, e os seus sonhos foram revelados por José, diz que tem um homem na prisão que pode revelar esse sonho de Faraó. E assim é feito. José revela o sonho de Faraó, que seria 7 anos de abundância, de fartura, e a seguir teriam 7 anos de fome. José então ainda vai além. Ele orienta Faraó como deve ser feito durante esses anos de fartura e de fome. E Faraó acha aquilo incrível. E ele diz: olha, eu aconselho que você arrume alguém para poder gerenciar esse negócio. E Faraó, ele vai ter conselho, né, com seus conselheiros. E ele diz assim: mas quem mais poderia ser esse homem a não ser José? E José então é constituído governador do Egito. Então, como Faraó sonhou, José revelou, houve os 7 anos de fartura. E logo depois vieram os 7 anos de fome, de escassez. E então o que aconteceu? Houve fome realmente em toda a terra. E os irmãos de José foram até o Egito buscar alimento. Uau! Jamais, em tempo algum, os irmãos de José iriam imaginar a quem eles deveriam comprar comida, em quem ele deveria buscar alimento. Porque para eles venderam José, já nem sabia mais se José vivia. E ainda mentiram para o seu pai, que sofreu muito, que José tinha sido morto. E o pai dele acreditava piamente que ele estava morto. Gênesis 45, de 1 a 5, diz assim: José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair daqui a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Pense comigo.
depois de tanto sofrimento, depois de passar por tudo que José passou, foram seus irmãos que o venderam. Primeiro eles queriam matá-lo, por inveja, ciúme, e depois venderam. Imagina que José pudesse querer matá-los, acabar com a vida deles por vingança. Afinal, ele era agora o quê? Governador do Egito. E seus irmãos estavam precisando dele. E se fosse você? Se fosse eu? Como será que no lugar de José iríamos reagir? Será que nós iríamos falar assim, precisando de mim, né? Agora tu vai ver o que é que eu vou fazer com vocês. Agora eu vou mandar matar vocês. Agora vocês estão perdidos. Já era. Mas José era diferenciado. José tinha uma promessa de Deus na sua vida. José teve sonhos que Deus colocou em seu coração e ele realmente sonhou, dormiu e sonhou. Deus tinha promessas para a vida de José, assim como tem para a minha vida e para a sua vida. Você crê? Amém. Louvado seja Deus. Mas José sempre amou muito a sua família. José, quando o pai dele mandava que ele fosse vigiar os irmãos dele, ele voltava com um relatório negativo, não por maldade, mas porque eles queriam ver os seus irmãos melhorarem. E ele amava a sua família. Em Gênesis 50, 19 a 21, diz assim: não tenham medo. José, ele decidiu olhar com os olhos espirituais, com os olhos de Deus. José deixou para trás os olhares humanos, os seus sentimentos que poderiam ser contrários à vontade de Deus, e ele resolveu olhar com o olhar de Deus para os seus irmãos. E ele amava a sua família. Porque família, queridos, famílias nasceu no coração de Deus. A família foi projetada por Deus. E Deus projetou a família lá no céu. E Ele enviou aqui para a terra. A sua família é projeto de Deus. A família, como dizem por aí, não está falida. Você tem a sua família. Eu tenho a minha família. Nós somos geração eleita do Senhor Jesus. Foi Deus que nos planejou, foi Deus que formou a nossa família. Imagina que o homem estava lá sozinho, Adão estava sozinho, e Deus disse: olha, não é bom que esteja só, e preparou uma mulher para estar com ele. Jesus formou uma família, e Jesus formou a sua família lá no céu. Ele sonhou com a sua família, ele planejou a sua família, e ele enviou aqui para a terra para que você e a sua família pudesse fazer a diferença. E Deus, ele planejou a família para o quê? Para ter relacionamento. Adão não podia viver sozinho. Deus então formou Eva e deu para Adão para que ele pudesse se relacionar, para que ele pudesse ter alguém para conversar, para que ele pudesse ter alguém para compartilhar os seus anseios, os seus desejos, compartilhar tudo aquilo que Deus colocou no jardim para eles. E Deus, ele ama o relacionamento. Tanto é que lá em Gênesis diz que Deus todos os dias visitava Adão e Eva. Ele visitava para saber: e aí, como é que foi o seu dia? Eu te amo, eu te abençoo. Deus sempre quis se relacionar, Ele sempre quer se relacionar com o homem. E Ele nos criou, Ele criou a nossa família para relacionamento. Então José, ele foi traído por essa família, pela família dele. Uma família que Deus planejou, que Deus projetou, que Deus transportou para essa terra, para ser uma família que se relacionasse em amor, em paz, em agradabilidade. E José é vendido justamente pelos seus irmãos, por pessoas da sua família. Mas nós podemos com José aprender muitas, mas muitas coisas. Nós aprendemos com José a importância do perdão na família. É muito fácil, né, a gente falar de perdão quando nós
perdoar e nem pedir perdão. Aí é muito fácil de nós falarmos em perdão, falarmos para o outro: olha, você tem que perdoar, Jesus perdoou, e por aí vai. Mas é fácil quando nós não estamos na situação. Mas é necessário, nós precisamos aprender a passar por cima das feridas, das mágoas, e liberar o perdão, e pedir perdão quando necessário. Eu não sei se eu já comentei aqui em algumas outras vezes que eu vim nessa casa abençoada, nessa casa amada, mas depois de muitos anos alguém chegou para mim e falou que estava já agoniado, que precisava me ver porque precisava me pedir perdão. Eu não procurei nem saber o porquê, o que eu tinha feito, mas mesmo assim ele falou: olha, na época eu era tão imaturo e o que você falou era verdade. E eu falei: meu amado, meu irmão, você está liberado, em nome de Jesus, me libera também, porque eu não quero ficar presa nessas suas correntes não. E assim foi, mas ele demorou anos para que isso acontecesse. Então imagina quanto tempo ele ficou remoendo aquilo dentro dele, quanto tempo, e eu não sabia de nada. E ele sofrendo, até que ele decidiu, porque tudo parte de uma decisão. Eu disse que decisão, ele muda o seu destino. É a decisão, a sua decisão que faz o seu destino. E então nós precisamos cuidar das nossas feridas, nós precisamos aprender com José a importância do perdão na família. Nós aprendemos com José também a confiar, a ter fé e esperança, apesar de tudo o que fizeram conosco. Precisamos ter fé, precisamos confiar que apesar de Deus tem um plano na nossa vida, e é plano de bem, não é plano de mal. Nós aprendemos também a superar os desafios que temos quando estamos longe da família por algum motivo. Alguns precisam sair das suas famílias, do âmbito familiar, por algum motivo que não tem como não deixar de sair. Outros abandonam as suas famílias, outros são obrigados a sair. Mas nós precisamos ser fortes e corajosos, mesmo em meio a dores e lágrimas por estar longe da família. Talvez o seu filho esteja longe, talvez esteja longe da tua casa, talvez esteja longe da casa do Senhor, talvez o seu marido, a sua mãe, seu pai esteja longe de uma família, da sua família carnal ou dessa família espiritual. Mas nós precisamos ser fortes e corajosos, mesmo em meio a dores e lágrimas, e persistir e insistir em trazer de volta a nossa família. José, ele teve de volta a família dele. Ele foi forte, ele foi corajoso, e Deus se encarregou de juntá-los novamente. Nós aprendemos também com José que não podemos negociar valores. Quem é você? José não traiu seu senhor Potifar. Potifar não estava vendo nada. A mulher dele deu em cima de José. Ele poderia se aproveitar da situação, já que Potifar colocou toda a sua casa nas mãos dele. Mas ele honrou a confiança do seu senhor. E ele honrou a confiança de Deus na vida dele. E ele não traiu seu senhor dessa terra, e ele não traiu seu senhor Deus, que confiou nele, que entregou em suas mãos um sonho, um projeto para ser realizado. Nós precisamos confiar nas promessas do Senhor, apesar de qualquer motivo, apesar de você ter sido ferido, apesar de você ter sido magoado, de você ter sido expulso de algum lugar, apesar de qualquer coisa, você precisa confiar que Deus tem um plano na sua vida. José não deixou de confiar, de acreditar nas promessas de Deus, apesar das tempestades que ele precisou atravessar. Porque o perdão faz parte do cumprimento da promessa. Grave isso. O perdão faz parte do cumprimento da promessa. Não tem como a promessa ser cumprida na sua vida se você não perdoa ou se você não pede perdão quando necessário é.
Deus, Ele realiza as promessas dele na sua vida a partir do momento que você cumpre princípios, que você honra princípios, que você honra a Deus. Eu não conheço a sua família, porque eu não convivo com ela. Eu não sei quantas pessoas fazem parte da sua família. A gente costuma, na internet, a gente vê muitas fotos de famílias, como dizem por aí, é foto de família margarina, as pessoas falam por aí. E outro dia eu ouvi um influenciador dizer o seguinte: vocês não têm noção do trabalho que é para vocês verem a foto de uma família parecendo perfeita nas redes sociais, porque não existe família perfeita, mas as pessoas insistem em acreditar que existe a família perfeita. Perfeito só Deus. Não adianta, vai existir imperfeição em mim e em você. Nós formamos famílias, um marido vem de uma família, a mulher vem de outra família, às vezes há conflitos, porque não pensam iguais e nem podem pensar iguais, porque vêm de culturas diferentes. Então há conflitos, não há perfeição. Perfeito só Deus. Então nós não sabemos o que acontece por trás, nos bastidores de cada família que está aqui presente. Eu não sei o que acontece por trás, nos bastidores da sua família. Precisamos reconhecer que, apesar de alguém da nossa família ter de alguma forma nos ferido, Deus tem um plano. E eu preciso entender que em todo tempo Deus pode transformar o mal em bem. Foi o texto que nós vimos. Eu sou José. Não fiquem com medo, não tema, não se apavore. Eu sou José, eu sou o irmão de vocês, aquele que vocês venderam. Mas ele não falou com ironia, aquele que vocês venderam. Não, ele falou, aquele que vocês venderam, mas eu estou aqui, sabe por quê? Porque Deus, Ele tinha uma promessa para a minha vida e para a minha família. Eu estou aqui por provisão de Deus, não fiquem tristes. Tudo que eu passei foi para que hoje nós pudéssemos estar juntos, para que vocês pudessem sobreviver. Então não tema. Não temam, não se afastem, chegue até mim, me abrace, eu estou com saudade. Deus em todo tempo Ele trabalhou na vida de José, confiança, perdão, restauração. Entenda que José, ele poderia ser revoltado, José é vendido, José é comprado, é feito escravo, é preso injustamente. E os homens que ele pediu que lembrasse dele, quando saíssem da prisão, não lembraram dele. Mas, como diz um pastor, eu esqueci agora o nome do pastor, se aqueles homens que saíram da prisão antes de José tivessem lembrado dele naquele momento, ele não seria governador do Egito, ele seria padeiro, porque era a vaga que tinha naquele momento, era de padeiro. Então Deus, Ele é tremendo. Deus fez com que aqueles homens esquecessem de José, mas lembrassem na hora certa. Por quê? Porque Deus tem um plano. E Deus, Ele traça os planos tudo na sua hora certa, tudo do jeito que Ele planejou, porque do jeito dele é melhor que o meu. Ele pode fazer e Ele faz muito melhor que eu. Existe um direcionamento de Deus em nossa vida que nós precisamos enxergar. Nós precisamos enxergar o direcionamento de Deus na nossa vida. Quando escolhemos o amor, apesar do ressentimento, da mágoa, da amargura, do sentimento de vingança, Deus opera em nós maravilhas. Então nós precisamos estar atentos nas direções que Deus tem para a nossa vida. Nós somos parte de duas famílias. A família aqui da terra, eu já falei, nossa família terrena, e a família espiritual, a família celestial, a família que vai morar no céu. Mas como e onde está o seu coração nessa noite? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você no seu trabalho, na sua faculdade? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você fora da igreja? Quem é você na sua casa?
Ninguém melhor do que a sua família para te conhecer, porque é na sua casa que você convive. Quem você precisa perdoar ou quem você precisa pedir perdão hoje? O perdão, meus amados, o perdão liberta. A palavra de Deus diz que se você quer ser perdoado, você precisa perdoar. Sim, porque não é essa de que somos perfeitos, todos nós erramos, eu não vou pedir perdão porque ele errou comigo, ela que vem até mim e continua com aquela mágoa, com aquela guerrinha, com aquela briguinha, nem pede perdão e nem libera o perdão. O perdão não é apenas para um final feliz, para uma história feliz em uma família complicada. É um testemunho de poder redentor e restaurador de Deus através do perdão, através do seu perdão. O perdão não é só para que a sua família viva feliz, mas é para que haja uma restauração, uma renovação, um testemunho de quem você é em Deus hoje. Que você não é mais quem você era antes, porque você tomou uma decisão de estar aqui. E ainda mais alguns já tomaram a decisão de estar com Jesus. Então, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida e daquilo que Deus faz na nossa vida e daquilo que Ele pode fazer na vida de todos aqueles que decidam entregar suas vidas para Jesus. Através do perdão de José, a sua família foi preservada. A sua família foi protegida, restaurada, houve provisão, união. José cuidou para que a sua família fosse preservada. Entenda que José poderia mandar matar todos eles, mas José preservou a sua família. Isso lhe custou? Mas é claro que sim. Mas ele, em Deus, ele superou todos os sentimentos humanos. Como eu já disse, ele olhou com os olhares de Deus. Ele olhou com os olhares espirituais. Ele olhou lá na frente. Ele olhou pelas promessas que Deus já tinha liberado para a sua vida. Você consegue imaginar a luta de José? Você consegue imaginar sua mente, seus pensamentos, seus sentimentos? Imagina ver os irmãos e lembrar de tudo que ele passou. Em vez dele lembrar com raiva, ele decidiu lembrar com choro, de alegria, de contentamento, de satisfação, de amor, de reencontro, de família reunida novamente, como Deus planejou, como Deus quis, como Deus quer para a sua família. O perdão é libertador, o perdão nos liberta, o perdão tira de nós um peso muito grande. Quando nós não perdoamos, nós carregamos um fardo muito pesado que vai nos arrastando vida fora. Então o perdão, ele liberta. Amor e perdão não são opções, e sim mandamento a ser cumprido. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos a quem nos ofende, a quem nos fere, a quem nos magoa. Nos perdoa assim como perdoamos. Como você tem perdoado? Se você não perdoa, como você quer receber o perdão de Deus? Se você diz, Deus, me perdoa de acordo com o que eu perdoo. Olha a sua responsabilidade se você diz isso. Você tem que perdoar, perdoar, perdoar. Da mesma forma que você perdoa, você é perdoado. Eu sei que para muitas pessoas é um processo muito difícil, né? Porque nem todo mundo é igual, nem todo mundo é perfeito. Então, para algumas pessoas, umas têm mais facilidade de perdoar, de pedir perdão, mas para outras é um processo meio lento. E é muito difícil, mas entendemos também que o perdão é urgente. O perdão, ele tem urgência de fazer parte da sua vida. Perdoar e pedir perdão é para hoje, é para agora, é já. Não pode ser para depois. A palavra de Deus diz que se nós não perdoamos, nós não podemos ser perdoados.
Jesus veio para nos perdoar, para jogar nossos pecados fora, para nos levar para morar com Ele. Jesus veio para nos perdoar e nós precisamos perdoar o nosso próximo para poder nós sermos perdoados. O perdão precisa fazer parte da nossa vida e é algo que é tão complicado para muitas pessoas. Tantas pessoas têm dificuldade de dizer: olha, me perdoa, eu errei. Muitas pessoas têm dificuldade de assumir que elas erram, que elas não são perfeitas, e têm dificuldade de entender que o outro também tem direito de errar, porque ele também não é perfeito. E muitas vezes, por tão poucas coisas, há uma dissolução de famílias. As famílias se rompem, se separam por tantas bobeiras, por tantas coisinhas. Os laços que foram quebrados na família, na sua empresa, na sua escola, o perdão, ele restaura. O perdão zera as contas do passado. Não é isso que diz a palavra? Que o Senhor, ele jogou no mar do esquecimento os nossos pecados. Então o perdão, ele zera as contas do passado. Quem não perdoa, adoece, isso é certo. Existem pessoas doentes que não perdoam nem a si mesma. Existem pessoas doentes que não é porque precisam perdoar alguém ou pedir perdão para alguém, mas é porque precisam perdoar a si próprias. Muitas pessoas vivem uma vida doentia porque não se perdoa pelo que já fez no passado, pelo que passou, pelo que algumas pessoas fizeram com ela, e ela não se perdoa e muitas vezes se culpa pela vida que viveu. Mas para Deus diz que Ele já nos perdoou. Então, se Ele já nos perdoou, quem somos nós para não nos perdoar pelo que já fizemos, pelo que já passamos? O perdão zera o passado. Foi isso que Jesus fez. O perdão é ilimitado, assim como o perdão que recebemos do nosso Deus. Jesus mostrou isso a Pedro. Pedro ficou meio: Senhor, quantas vezes que eu vou precisar perdoar meu irmão? Tipo assim, pô, Senhor, vai pisar no meu calo quantas vezes e eu vou ter que perdoar? Jesus falou: 70 vezes 7. O perdão é ilimitado, assim como é o perdão de Jesus para comigo e para com você, para todos aqueles que queiram. O perdão de Jesus é ilimitado. Precisamos olhar além do ponto de vista humano. Não adianta, queridos, estar na igreja, não adianta vir ao estudo e aprender princípios bíblicos, dizer que é cristão e não perdoar e não pedir perdão. Ser cristão é mudar de vida, é mudança, é mudar a direção, é mudar, é transformar toda a sua vida. Aquela pessoa que a sua família conhecia, já não conhece mais, você é outra pessoa. Você tem que testemunhar de quem você é em Jesus. Você tem que testemunhar do que Jesus pode fazer na sua vida, para que ela também queira, para que a sua família também queira essa transformação. Nós precisamos, quando dizemos: olha, eu aceito Jesus, que na verdade é Jesus que nos aceita, porque quem somos nós? Então nós precisamos de verdade mudar a nossa vida. Nós precisamos dar testemunho de quem nós somos hoje em Cristo. Nós precisamos ser diferentes, porque senão de nada vai adiantar. Nós fomos chamados, queridos, para sermos construtores e não destruidores de pontes. Se outras pessoas na nossa família estão mal, nós podemos ser a ponte, porque nós hoje somos diferentes, nós somos construtores. Antes, nós poderíamos botar fogo na lenha das confusões,